Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é José Renato. Eu tenho esse canal para falar de carreiras, mercado de trabalho e literatura. Nesse programa especial, vamos falar sobre diversidade e inclusão, um tema bastante presente. E, para isso, eu convidei minha amiga Valma Prioli, uma executiva de recursos humanos que há muito tem trabalhado nesse tema. A ideia de fazermos essa gravação especial veio de uma experiência que recentemente tivemos de abordarmos esse tema num congresso mês passado. Valminha, muito obrigado por ter aceito esse convite. Zé, é um prazer imenso estar aqui compartilhando com o nosso pessoal, aqui com seus ouvintes e com o seu público, esse tema tão importante e relevante para o nosso dia a dia. Obrigada pelo convite mais uma vez. Que é isso. Vamos lá. A ideia é batermos esse papo, mais ou menos como fizemos lá no Congresso. E por onde a gente começou? Pela primeira metáfora que assim, nos surgiu quando estávamos preparando o processo. Nada existe como maior exemplo de diversidade do que uma floresta. Ela é um ecossistema completamente integrado e inclusivo. Não há um micro-organismo, não há uma árvore, uma planta, um animal que não tenha uma função, um papel importante nele. Nós, humanos, deveríamos aprender a fazer inclusão, a vivermos como uma floresta, de fato. Mas, começando essa conversa, essa questão de inclusão se tornou presente, mas já está na nossa vida desde que nascemos. É uma necessidade humana, individual, portanto, todos. É individual, mas é de todos. Todos lutamos para nos incluirmos, por exemplo, na escola. Quem não teve processos de bullying ou dificuldades de entrar numa turma, enfim. Só que o que a gente também começando a conversar, chegou à conclusão, que incluir é um ato consciente e que exige esforço. Portanto, de um coletivo, quer dizer, é um ato consciente individual de querer ser incluído, é uma necessidade, eu busco, mas o grupo onde eu busco inclusão, se não topar, né, se não abrir, dança. Agora, Valminha, numa empresa, por exemplo, você que dirigiu recursos humanos, dirigiu áreas de seleção, o que é comum acontecer, né, num processo seletivo, por exemplo, para explicar esse quarto item? Bom, o que acontece é que geralmente as pessoas ficam mais confortáveis de buscarem pessoas parecidas, buscarem aquilo que lhe dá conforto, os iguais, né? Então, isso é uma coisa instintiva, na verdade, quando você aprende, estuda neurociências, você descobre que lá atrás o Homo sapiens desenvolveu isso para sobreviver. Então, a gente traz isso já instintivamente, né? A gente, como raça, não era o bicho mais forte, nem o bicho mais rápido, e a gente teve que se agregar, né? Se unir, claro, com a nossa espécie para poder batalhar o coletivo e conseguir dar o bote. E aí, tudo que era diferente da gente, a gente afastava, né? A gente expelia e ficava com o igual. A gente faz isso até hoje inconscientemente. Isso chama viés inconsciente. Então, quando a gente vai contratar, a gente faz a mesma coisa. A gente tenta pegar alguém parecido com a gente, claro, né? É o mais fácil. Ou que estudou na mesma escola, né? Quer dizer, busca identidades, né? Claro, se eu sou falante, eu vou trazer alguém falante. Se eu sou mais quieto, eu vou buscar alguém mais quieto. Se eu sou analítico, eu vou confiar em alguém que faça análise e assim por diante. Deixa eu ver se eu entendi. O que começou por medo continuou agora por discriminação, por não valorização do diferente e supervalorização do que me é identidade. Não é exatamente discriminação. A gente chama de viés inconsciente. Tá. Eu não percebo que eu estou discriminando. Eu nem sei que eu estou fazendo isso. Entendi. Tá?
eu acho que eu estou selecionando o melhor. Eu não estou vendo que eu estou fazendo esta seleção diferenciada, buscando alguém parecido comigo, né? E aí é que é o grande barato. Eu preciso mostrar para a pessoa que existe esse viés inconsciente para ela tomar consciência disso. Mas a gente vai falar um pouquinho disso lá para frente. Sim, você falando agora, me vem que isso não acontece só em um campo de exclusão, em vários. Acho que basicamente todos que a gente vai abordar. Basicamente todos que a gente vai abordar, exatamente. Bom, se a gente falou que inclusão é processo, todo processo tem uma dinâmica e tem quem haja, né? A necessidade de ação. Então, os primeiros atores somos nós mesmos que buscamos inclusão. Os seguintes, numa empresa, por exemplo, em qualquer grupo, os poderosos, quem tem a caneta, quem tem o poder da caneta ou o poder de ditar a cultura, quem decide políticas e práticas, e quem as executa. A gente conversou no Congresso sobre esses 4 principais tópicos. Vamos começar pelo etarismo, porque destes, eu acho que certamente é o que nos atinge a todos de uma maneira absolutamente democrata, a não ser que morramos antes, né, de chegarmos a mais de 50, mais de 60. É a forma de fugir, de não termos essa dificuldade de inclusão. Olhando nessa fonte, a distribuição entre faixa etária, né, desses 2 blocos, comparando esse mesmo parâmetro com os empregados, chegamos a esse baita, né, descompasso. A maioria dos 4%, né, são, na realidade, não incluídos, mas não excluídos, portanto, sobreviventes. É surreal, né? É surreal. E há, de fato, uma dificuldade para a gente, na medida que vai avançando na idade, entender, porque o parâmetro de idade vai mudando, né? Quando a gente tinha 15, velho era quem tinha 20. Quando a gente tinha 25, velho era quem tinha 40. A gente chega nos 50, nos 60, como eu cheguei, né? Velho é quem? Meu tio, que tem 85, para ele, velho é que tem 95. Né? É isso, os outros nos veem mais velhos, de acordo com o seu parâmetro, com a sua atual faixa etária, só que nós nos sentimos assim. E incrível. Esse dado da ONU é impressionante. 1 a cada 2 pessoas assume que já teve, ou consigo próprio, quer dizer, quase com um autodeboche, né? Falando, isso não dou mais para não dou mais para isso, não tenho mais idade para aprender, não tenho mais idade. Mas internamente a gente não sente assim. Esse dado é interessante também, né? O quanto a longevidade está cada vez mais presente, agora não apenas, ou cada vez mais, não apenas no primeiro mundo, nos países mais desenvolvidos. Nós, enquanto Brasil, apesar das dificuldades, já passamos a média do mundo, e a perspectiva é, em menos de 25 anos, estarmos ao nível de Japão, Estados Unidos, ou seja, chegaremos lá. Hoje já existe uma inversão da pirâmide, né? Todos seremos excluídos, a não ser que morramos antes. Vamos trabalhar um pouco. Eu acho assim, aqui no Brasil ainda é muito forte isso daqui, né? Muito. Então, as empresas ainda aposentam as pessoas, né? Porque as pessoas não se aposentaram ainda pelo INSS. Porque não há proteção social passiva. Exatamente. Mas, com 55 anos, o pessoal já é demitido porque já está velho, né? É incrível. Enquanto você pega na Europa, nos Estados Unidos, isso há mais de 10 anos já foi revertido. Então, eles já vivem isso. Já entenderam que esse recurso é um recurso super interessante, é importante ser mantido, enquanto a pessoa se sentir produtiva e quiser continuar na ativa, que continue, que ótimo, seja bem-vindo.
Então, esse é um importante passo que a gente, como profissional de recursos humanos, tem que estar atuando para modificar a mentalidade do executivo brasileiro, tá? Porque a gente tem know-how, a gente tem esse pessoal com toda a inteligência disponível, tá? E está sendo desperdiçada. O que a gente vê hoje de programa é pessoal contratando idosos para botar saquinho de supermercado, né? Para ir no McDonald's ali fritar batatinha. Mas eu estou falando de utilizar conhecimento mesmo, know-how de crise, know-how de vivência em época... Maturidade, a serenidade para enfrentar problemas. Exatamente, pessoal que passou por crise de inflação, que a gente está vivendo agora. Não só de políticas também, né? Exatamente, Perfeito, porque perfeito. essa moçada de hoje não passou por cenários que agora a gente está enfrentando novamente. A gente tem um monte de gente disponível no mercado que pode contribuir. Perfeito. Né? Então, enfim, temos um monte de oportunidades super legais pela frente aí, num mercado punjante de matéria-prima, digamos assim. Eu acho horrível chamar pessoas de matéria-prima, mas a gente tem... Não, de conhecimento. Muito conhecimento É disponível. desperdício, fica pescando num lago raso, que é o dos jovens que saem bem formados, né? E desperdiçando muitos talentos. Investindo nessa turma que não quer ter estresse, que quer qualidade de há vida, outros tipos de quer virar desperdício. diretor em 5 meses, né? Enquanto eu tenho pessoas seniors que estão dispostas As empresas que já têm programas bastante eloquentes nisso já estão colhendo frutos muito grandes. Sim. Uhum. Mas há outros grupos igualmente discriminados, você não gosta de falar discriminados, mas que tem que lutar pela inclusão, né? E aí vamos falar um pouquinho da desigualdade de gênero, que é uma das mais antigas e é uma das mais conhecidas, né? A diferença, basicamente, é um fenômeno social que a gente já conhece, separado aí entre homens e mulheres, né? E você trouxe dados alarmantes, né? Eu trouxe. Quando a gente fala de diferença de gênero no Brasil, a gente tem algumas coisas super interessantes, né? A taxa de frequência escolar no ensino médio, né? As meninas frequentam mais do que os meninos, né? E a mesma coisa acontece com relação ao ensino superior completo, tá? E aí, no caso do ensino superior, eu também levantei para a questão de raça, né? Com relação a brancos e pretos. Só que, quando eu vou lá na frente, na parte de empresa, eu vejo que eu tenho diferenças salariais entre homens e mulheres grande, né? Os homens, para os mesmos cargos, ganham mais do que as mulheres, né? E cargos de gestão ainda são mais ocupados por homens do que as mulheres. Então, vejam que curioso. As mulheres terminam, estudam mais, são mais formadas, se formam em maior quantidade, né? E acabam ganhando menos e tendo menos possibilidade de estarem em posições de liderança. A mesma coisa na questão da representação política, tá? Elas ocupam muito menos cargos políticos, têm muito menos expressão política, né? Só 10% de mulheres na Câmara, né? E, né, quando chegam em casa, ainda tem o terceiro turno, né? Não bastasse os 2 turnos do trabalho, tem o terceiro turno que é muito mais expressivo
E aí não tem diferença entre raça, basicamente é a mesma pegada, tanto para mulheres, independente da cor ou da raça. Tá? Então, isso é muito significativo. E cruel, na minha visão. E cruel. Como homem, juro, me dá vergonha. Eu me sinto Isso é antes da envergonhado. pandemia, tá? Se a gente for olhar depois da pandemia, eu ainda não tenho os dados, mas eu diria que algumas coisas Certamente. pioraram um pouquinho, Sim. tá? Vamos para o mais. próximo slide, porque eu tenho alguns dados. Sim. Também vou abrir tudo, tá? Isso, vamos lá. No ranking sobre disparidade de gênero, o Brasil ele está como a pior colocação na América Latina, tá? Ele ocupa a posição de número 90 de 144 países no mundo, tá? Na América Latina ele é o pior, a gente caiu 11 posições nos últimos anos, tá? Na representatividade política, a gente está em 152, a nossa posição no ranking de 190. Também somos o pior país da América do Sul. E aí, quando a gente vai para dentro de casa, tá? A gente tem violência. Muita coisa ruim, né? A gente está falando aí de 1,6 milhões de mulheres espancadas, né? E 37,1% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio. Isso tudo também dados antes da pandemia. Acreditamos que esses dados pioraram pós-pandemia, né? Isso daí a gente conseguiu aí no Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2019, nessas informações aí de dentro de casa. Só que isso não é só no Brasil que acontece, né? Quando a gente vê pessoas do gênero feminino representam 2/3 da população de analfabetos no mundo. Isso são dados da ONU. As mulheres representam apenas 21,8% dos parlamentares nacionais no mundo. Aqui é 10%, mas no mundo, 21%. Também não é. Então, também não é tão melhor. É ruim, mas, né? E 3/4% das vítimas de tráfico de pessoas são do gênero feminino, né? Muito ruim. E um dado ainda brasileiro, né? Foi feito um estudo na GV, que começou em 2009 e continuou até 2012, sobre a questão de como que acontece a licença maternidade e o acompanhamento depois do retorno da licença maternidade das empresas, né? E 50% das mulheres no Brasil ainda são demitidas 2 anos depois do retorno da licença maternidade, né? Então, ser mãe ainda é um fator de discriminação no Brasil. Então, meu Deus! ainda também temos muitas oportunidades para trabalhar quando falamos de desigualdade de gênero no Brasil. Vamos para outro quadro também terrível. Você quer falar da parte de deficiência, Zé? Posso falar rapidamente? Vamos lá. Tá aí, os números não mentem, né? 6% da população, quase 7%, tem alguma deficiência. Aliás, todos nós temos alguma deficiência, né? O fato de usarmos óculos. Então, também é tudo uma questão de o grau da deficiência, né? Ou o que é reconhecido como deficiência. Exatamente. Né? 1% das ocupações são tomadas por pessoas com deficiências, só que já foi muito pior, né? Eram 418 mil. Então, há um crescente, os PDCs, né? Têm tido algum espaço, mas, novamente, com muita dificuldade. A gente tem uma lei que nos ajuda com isso, então as empresas elas são cobradas por, né? Cotas, por cotas, então as grandes empresas elas têm programas e em função
da autuação do governo e todo esse processo, a gente está vendo que esse número vem melhorando, né? Sim. E existe uma movimentação consciente das empresas, um esforço real em se buscar a inclusão. O problema é que a questão da desigualdade por deficiência é a mais custosa para as empresas. Então, as empresas de pequeno porte têm que fazer uma inversão financeira, um investimento um pouco maior. Então, quando eles vão começar um processo de inclusão, geralmente eles não começam pela deficiência, porque acaba sendo aonde é mais caro, né? Mas todo mundo tem que cumprir suas cotas, então todo mundo faz... Mas cumprir por cotas tem um peso e tem uma qualidade. Por consciência, eu acho que tem outra, né? Enfim, então, mas isso vale para tudo. Né? Isso vale para tudo. Você tem que começar de alguma forma. Então, pelo menos o governo deu o primeiro passo, porque senão eu diria que a gente nem teria esse número. Não. E há décadas atrás, as próprias famílias escondiam os seus deficientes, principalmente os deficientes de alguma maneira cognitivas ou mentais, né? Quer dizer, nunca se considerou. Né? As pessoas excluíam os autistas. Quer dizer, eu me lembro que eu estava no Banco Itaú quando nós implementamos o sistema de cotas e trouxemos, e o Itaú é um grande banco, tem um volume muito grande, né? E a maioria do volume nós trouxemos para as áreas administrativas, que é onde mais fácil de você ter o acesso e tudo mais. E nós mudamos o panorama, né? Então passamos a ter cães-guias com pessoas cegas, né? E aí tivemos cursos de como nos comportar, porque a gente não pode interagir com os cães-guia, por exemplo, a gente não pode dar comida para eles, a gente não pode passar a mão neles, tem uma série de coisas que a gente tem que aprender a interagir com esse novo contexto, né? Então, de novo, sempre muito aprendizado, mas foi muito bacana, porque você muda muito a cara e muda muito a relação com que você passa a ter com todo esse público, com todo esse pessoal. E o respeito a esse tipo de população cresce, né? Porque você vê a dificuldade das pessoas, você vê a superação, é muito bacana. Você vê histórias de vida sensacionais ali, de superação, de luta, e o esforço de cada um para estar lá, para batalhar pela sua carreira, é bárbaro. Em geral, são lições de vida, né, bastante pujantes. E aí, reforço o papel das empresas, o papel das organizações na mudança da cultura do país. Porque se não forem as empresas as que abrirão esse espaço, governo algum vai conseguir. Com certeza. Então, quem está em empresa, quem tem poder de decisão na empresa, né, tem uma baita responsabilidade. Vamos lá. Por etnia. Manda bala, Paula, porque aí você também tem o que falar. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de etnia, todo mundo pensa em pretos e brancos, né? Mas etnia, na verdade, é muito mais do que só a questão de negros, tá? A gente está falando também de japoneses, estamos falando de chineses, estamos falando de coreanos, a gente está falando também de religião, né? É um amplo leque, né, de crenças que entra aqui de questões étnicas, tá? E que a gente acaba não tendo todas as mensurações, nem tem como apurar isso. Quando você entra num sistema de folha de pagamento, você tem lá
vários campos que não te dão opções de etnia, não te dão opções de sexo. Sexo é masculino, feminino e outros. Etnia é branco, preto, e eventualmente tem pardo e acabou, né? Você não tem amarelo, você não tem vermelho, você não tem uma série de coisas que você deveria ter nos programas, nos sistemas, né? Você teria que customizar isso e sai muito caro. Então, as pessoas não customizam seus sistemas, você não consegue levantar essas informações para conhecer a sua população. Então, as empresas não conseguem conhecer a demografia das suas populações. Olha só que coisa bizarra. Não há um censo, ou o censo é de crachá, cara crachá. Exatamente. E a gente tem que ter esse censo e ele tem que ser cara crachá. A pessoa ela tem que querer se identificar, porque do contrário, o próprio sistema muitas vezes não suporta isso. É uma coisa muito maluca a dificuldade que as empresas estão tendo para levantar informação sobre a sua população. Mas no Brasil, dado o nosso contexto socioeconômico, a grande população, a grande maioria é de descendência afro, mas nós temos uma grande população também oriental. Tá? 64% dos desempregados são pretos e pardos, né? E a gente não fala de mameluco, na verdade, que é o cruzamento de pessoas de afrodescendentes com índios, tá? E a gente tem essas pessoas e elas nem entram nos censos, tá? Também elas aparecem como pardo muitas vezes, mas não são. Trabalhadores brancos possuem renda 74% superior em média, né? Mesmo quando estão com o mesmo nível educacional. Mas daí a gente não está falando se estão na mesma posição ou não. Então, eu preciso ver exatamente qual é a posição. Eu só tenho isso válido se eu estou no mesmo cargo. 68,6% dos cargos gerenciais são ocupados por branco e 30% por outras etnias, né? E 24% dos deputados federais pretos ou pardos, 75,6% são brancos, tá? E orientais eu praticamente não tenho também, muito poucos. Eu tenho ou 2 ou 3. E aí entra um conceito sensacional. Fala deles, conta aí. Há um acumulado, quer dizer, o fato de ser mulher, preta ou parda, é quase que cadeia alimentar. Né? No topo da cadeia alimentar está a raça branca, e daí vem a raça branca masculina, né? E aí vem num degradê, né? Violentíssimo. Ou seja, ganha mais do que a mulher, isso. O homem ganha mais que a mulher branca ganha mais que o homem preto, e todos ganham mais do que. E a mulher negra ganha menos. É inacreditável. Ou seja, há um somatório de exclusões que vão se somando. Né? Bom, somatório que vai se somando é ótimo. Quarta pleonasmo, mas eu acho que é pleonasmo mesmo. O sentido é de pleonasmo mesmo, né? E isso a gente não falou de LGBTQIA+, né? Isso, porque a gente ainda tem a questão do LGBTQ e muita gente confunde, isso é gênero, isso é orientação não é gênero, né? Isso. E ele também é um grupo muito forte, é fácil de ser trabalhado nas organizações e gera também muito desconforto nos grupos por onde a gente vai passando. Porque também o machismo se interpõe aí. O que a gente percebe? Que na América Latina, de uma forma geral, né, a gente tem uma cultura machista, né? Então, é muito difícil a gente ter, mesmo tendo trabalhando em multinacionais, a gente tem a liberdade de expressar os grupos
homossexuais, LGBTQI+. Uhum. Mas, na hora do vamos ver, o pessoal não sente o ambiente propício. A gente tem que trabalhar muito fortemente para ter o aconchego interno, para que isso dê a segurança. Então, transpirar essa segurança é que é a chave de sucesso dentro da organização. Porque se você não tiver esse ambiente seguro, se você não passar essa segurança para as pessoas, elas não vão efetivamente assumir a sua condição. E aí, homens, mulheres, gays ou trans, não importa a condição que elas tiverem, elas não vão dizer o que elas são, porque elas vão ter medo de se expor, vão ter medo de serem prejudicadas em suas carreiras e vão continuar vivendo uma vida em paralelo. Sim, Né? Então, não adianta ter no papel, não adianta ter no livrinho, não adianta ter bandeirinha, você precisa trabalhar isso dentro do conceito do dia a dia da empresa. Então, tem que estar... Tem que impregnar a cultura, e, para mim, a palavra-chave é respeito. E atitude. Né? Respeito e atitude. É isso mesmo. Né? Então, exigindo ação, voltamos à questão do protagonismo. A importância e a responsabilidade de quem define práticas e políticas. Se eu estou em uma posição desse patamar, né, de influência ou de alçada, eu preciso ter consciência de assumir, de fato, esse papel de transformador. Se eu, pelo contrário, estou numa posição de executor das políticas, eu tenho o papel de cobrar de quem definiu as políticas os recursos necessários e esse apoio. E o apoio, Zé, é muito mais do que só falar assim, tudo bem, eu apoio a causa. Se eu ouço uma piadinha de português inconveniente, eu tenho que falar, essa piadinha não faz o menor sentido. Tá? Eu tenho que atuar. Isso é o papel do apoiador, né? Então, porque piadinha de português tem a ver com o grupo de etnias. Tudo isso entra dentro do mesmo grupo. E essa é a questão. É tudo muito amplo, inclusive piadinha de português. Sim. Não só de português, né? De qualquer piadinha. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque hoje o pessoal fala, mas está todo mundo muito sensível. Não é que está todo mundo muito sensível, é que ficou claro que essas questões são questões que abrangem causas complexas, né? E são suscetíveis de ferir pessoas. Antes a gente não prestava atenção nessas coisas. Essa é a diferença. Eu trabalhei como voluntário na AACD, né? E era impressionante, assim, como quem trabalha lá, quem está mais perto de deficiências físicas em especial, né? Ou deficiências mentais, como você enxerga o tamanho da questão e como você já falou, quanto a gente aprende, né? Vendo diferenças, saindo da nossa bolha, saindo do que nos afeta diretamente, né? Então, também a abertura para a inclusão significa aprendizado de vida. Né? A gente chama isso de privilégios. Isso aí. Muito bem. E temos, então, como atores, né, a nossa função e o nosso papel enquanto indivíduo, enquanto cidadão, enquanto eleitor, enquanto eu posso acumular o meu papel eu posso não ter o papel de gestor, mas eu não tenho como, ou eu sou gestor ou eu sou executor, né? E em ambos eu posso ser executor, gestor e apoiador de causas. Mas isso significa também cuidar da própria inclusão.
como cuidamos quando éramos crianças, nas primeiras semanas na escola, como cuidamos quando éramos adolescentes, em que a nossa grande meta era se desidentificar da família e ingressar num grupo de amigos, como fazemos esforços para nos integrarmos, fizemos na faculdade, fizemos em cada emprego que entramos, né? A gente vive buscando a nossa inclusão. E acho que essa foi a grande mensagem, de sermos mais do que atores. Nós mudamos, inclusive, a palavra, né, para protagonistas. Quer dizer, essa realidade coletiva só vai funcionar se cada indivíduo, se cada um de nós assumir o seu papel, a sua influência. Mas, poxa, como é que eu busco a minha inclusão? Dá para ser auto-incluído? Sim, nós já fizemos. Nós levamos lá para o Congresso grandes exemplos de auto-incluídos magníficos. A primeira, uma Nise da Silveira, uma psiquiatra renomadíssima, ela foi a introdutora do tratamento de animais e de arte em esquizofrênicos. Ela foi a primeira médica, era a única mulher, foi a única mulher formada na turma de 31 de uma faculdade. Ela foi perseguida e não sei se chegou a ser presa pelo Getúlio, mas foi perseguida pela ditadura do Getúlio, foi super discriminada. Você imagina, da década de 30, uma médica psiquiatra propondo tratamentos absolutamente fora do padrão, porque o padrão, à época, era de eletrochoques, era de lobotomia. Outro exemplo de autoinclusão, um judeu nascido da Romênia, que foi para o Estado de Israel participar do grupo que acolheu para incluir os órfãos da guerra. Só que, chegando lá, ele percebeu que os métodos pedagógicos tradicionais não serviriam. Essas crianças, esses adolescentes sobreviventes precisavam de alguma coisa muito maior. Então, empiricamente, no começo e depois, cientificamente, desenvolveu um novo parâmetro. Também foi super discriminado, mas ambos, Tom Moinese trabalhou, né, até os mais de 90 anos, tendo uma vida e deixando um legado fenomenal. Outro exemplo, também na guerra, né, Deming, considerado pelos japoneses como o pai da qualidade, né, até a guerra, portanto, até os 45, 46 anos, foi um professor de estatística em uma grande universidade, mas já tinha uma notoriedade de trabalho, uma relevância de trabalho, que só veio à tona, transformando num expert, num sujeito tão valorizado quanto Peter Drucker e outros da administração, quando no Japão ele consegue reerguer, quer dizer, repassar ensinamentos que transformaram a economia japonesa depois daquele absurdo que os americanos fizeram, né? Também morreu aos 93, ministrando seminários, e nos influenciou. Não? Nós tivemos na Rod a influência dele. Carolina de Jesus, uma super poetisa, escreveu pelo menos 4 best-sellers, só que era semi-analfabeta até a idade adulta. Ela escrevia, era catadora de lixo, ela recolhia os cadernos e escrevia diários no seu caderno. Foi descoberta por um jornalista, morreu pobre ainda, mas saiu, pelo menos, da favela onde ela morava. Morreu aos 63, em 77. Quer dizer, quem vinha desta origem realmente teve uma vida relevante e ela fugiu da média histórica de quem teve o tipo de início de vida e desenvolvimento à época. E agora, mais exemplos mais próximos, só figuras famosas? Não. Seu Hélio, meu sogro, do segundo casamento, foi um torneiro mecânico e um fresador praticamente autodidata, um artista, um artesão nessa
nesse trabalho, foi, na década de 90, compulsoriamente aposentado, só que a empresa não passava mês de ir até a casa dele, onde ele abriu uma oficina, uma pequena oficina de tornearia. Ele sempre era chamado pela empresa que sucedeu a Ródia no site de São José dos Campos para ser o Hélio. Estamos com um probleminha lá na máquina tal, se eu dar uma mãozinha. Fenômeno que já está ocorrendo hoje nas grandes empresas, né? Eu soube de alguns exemplos por clientes de um monte de cabeça de cotonete trabalhando part-time ou sendo um contratado permanente para os jovens tirarem dúvidas. Então, trabalhando meio período, trabalhando 3 dias por semana, ou, como o seu Hélio, sendo requisitados em projetos, porque a perda do know-how significa a perda de resultado. Então, as empresas, quando têm problemas, estão percebendo que precisam recorrer, né? Como a sucessora da Ródia recorreu ao seu Hélio até ele morrer. E, mais fortemente ainda, mais presente ainda, né? Infelizmente, o seu Hélio já morreu, estou dividindo as lives com o meu tio, que teve esta vida relevante no meio literário, foi sempre um incentivador de jovens escritores, eu entre eles, e ele que me incentivou a abrir esse canal no YouTube, e eu falei, ok, mas você vai comigo? Então, mensalmente gravamos programas literários com ele presente. Muito bem. O que essas pessoas têm em comum? O que as fez incluídas? O que eu chamo de voz autoral. E acho que talvez a minha busca nos meus trabalhos e no que eu venho fazendo e venho conclamando meus parceiros a fazerem, todo mundo que está próximo encontre a sua voz autoral, encontre o seu papel no mundo, encontre o problema, encontre o legado que você quer deixar e o que a sua competência tem para entregar para o mundo. É esse o processo, descobrir o próprio talento, definir onde aplicá-lo, quem precisa dele, que tipo de problema te afeta. Então, se dentre esse leque de oportunidades, porque esses problemas de etarismo, de desrespeito a gênero, desrespeito à opção sexual, desrespeito à deficiência, encontre o problema que mais te atrai, questione o status quo. E então eles lutaram com coragem. Identifique o que você acredita e crie o seu jeito de estar no mundo. Por isso, todos eles viveram, e meu tio ainda vive, intensamente, né? Aproveitando ao máximo a sua vida. E reparem, todos tiveram vidas longevas. E curtiram o que estavam fazendo, né? Todos eles gostavam do que estavam fazendo. Eu acho que isso é a grande magia do processo, né? Muita gente fica pensando, é o governo que tem que fazer, são os nossos que têm que fazer. Não, eu agindo, eu estou influenciando isso. Eu sim tenho que definir em quem eu voto, né? O seu Hélio comprou um torno para ele, botou no quintal da casa dele, ele gostava tanto do que ele fazia que ele comprou um torno para botar no quintal da casa dele. Então, assim, isso é que é paixão pelo que se faz. Então, é um barato. Eu acho que essa é a magia da mensagem, né? Descobrir o que dá aquele tesão gostoso, né? Desculpa aí a palavra. Vamos lá, próximo slide. Palminha. Então, onde estudamos isso e onde você vem se desenvolvendo? Isso, vamos dar algumas dicas, porque eu acho que é muito importante para quem ainda não conhece, esse é um tema inesgotável. E a primeira coisa, para quem está aterrissando nesse tema, ou para quem está começando a mexer nele... Fala, Zé. Um minuto. Deixa eu só reforçar uma coisa. Por que a gente insiste e vai terminar dando referências, não só de livros, mas de filmes, de vídeos, etc. Porque ter opinião, qualquer um tem o direito de ter, sim. Mas opinião sem embasamento mais atrapalha que ajuda, mais desequilibra e piora do que ajuda. Então, ter opinião não vale nada se você não tem embasamento. E só tem embasamento se você estuda. Então, como a Valma vem estudando. Então, é isso que eu queria pontuar. Tá? Porque tem essa história de todo mundo tem direito à opinião. Opinião não embasada? Não. Opinião baseada em preconceito? Não, não tem, não.
Tem opinião? Não tem opinião. Tenha conhecimento de causa para falar sobre o que você quiser falar. Isso. Desculpe, eu tinha que fazer esse discurso, O Zé se porque anima, me pega, né? Me pega. o Né? Zé se anima, se engaja. Então, aqui, o que a gente fez? O tema é inesgotável, tem um monte de coisa para a gente estudar. Então, aqui a gente trouxe uma pincelada de alguns livros, e aí, para quem não tiver muito tempo, também a gente trouxe alguns endereços depois na próxima página. Então, aqui, olha, Sociedade Inclusiva, quem cabe no seu? Todos, da Cláudia Werneck, é sobre deficiências. A História Não Contada das Mulheres do Brasil, tá? Isso daqui é sobre gênero, do Paulo Resutti, é muito legal. Devassas no Paraíso é muito bacana também, é sobre a homossexualidade no Brasil, da Colônia Atualidade, do José Silvério Trevisan. Esse daqui é muito bacana, ele é grande, mas ele conta, ele faz um apanhado geral do nosso movimento LGBTQIA+. O Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, tá? Como Ser um Líder Inclusivo, da Liliane Rocha, A Diversidade, Aprendendo a Ser Humano, do Cortella, e A Diversidade Humana nas Organizações, entre a Teoria e a Prática, do Rodrigo Huebner. E na próxima página, aqui, vocês dão tiram aí com a câmera de vocês uma fotinho. Eu estou trazendo alguns endereços sobre viés inconsciente, que é muito importante. Então, são alguns videozinhos conceituais, e tem também alguns, como o da Heineken, por exemplo, que é muito bacana para vocês estarem vendo. O sobre interseccionalidade, que também traz o conceito, mas são vídeos rapidinhos, tá? O de privilégios, que é sensacional. O primeiro vocês têm que assistir. Então, ele conta sobre privilégios. O que é privilégio? Né? O porquê que algumas pessoas já têm vantagens sobre outras na partida, nascendo. Né? Ele já nasce com vantagens sobre outras pessoas. Pode falar, Zé. Esse vídeo é especialmente interessante para quem tem a meritocracia como bandeira. Só uma vírgula que eu quis colocar. Você acredita que meritocracia é o caminho? Assista esse vídeo. Isso. Me convida de novo para a gente falar de meritocracia, Zé. Não vou entrar nessa discussão com o Zé aqui agora. Equidade, justiça social e igualdade, tá? Que também é um assunto muito bacana. E aí a gente entra para falar todas essas questões, entra em questão de cota, como tratar esses assuntos, esses temas. São esses 2 videozinhos. São mais rápidos, então, se você não tem tempo de ler os livros, dê uma passada por esses videozinhos, pelo menos ele te dá um embasamento maior, né? Um flavor aí, um gostinho do que é esse tema, para você começar a participar dessas discussões com um pouquinho mais de informação, tá? E a gente espera poder encontrar com vocês nos próximos bate-papos aí sobre diversidade e inclusão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Valma, muitíssimo obrigado por mais esta oportunidade de emparcerar com você, como fizemos há décadas atrás e há meses atrás. Então, é uma delícia sempre revê-la e fazer coisas com você. E a você que nos assistiu, meu muito obrigado. Dê a sua opinião, compartilhe com quem você achar que possa ser útil essa nossa gravação. E nos procure para conversarmos sobre carreira, literatura ou ações de cidadania, porque o que esse mundo está nos pedindo é posicionamento de cidadão e de humanos, não de partidos, mas eu diria de um partido, o partido dos humanos, o partido
Não sei se teve já um partido humanista, eu até já votei nele uma vez, mas daí não foi para frente. Mas eu acho que deveria ter um partido que, antes de tudo, o maior partido nosso é da sociedade humana, né? Onde todos têm direito, todos têm responsabilidades, mas de partida todos têm direito. É isso. Muito obrigado e até a próxima.